Bom dia, Jacareí, terça-feira, 13 de março. Hoje você confere aqui com a gente como será a sessão ordinária que acontece amanhã no plenário da Câmara Municipal. E você que deseja adotar um animal pode dar o primeiro passo sem sair de casa. Basta acessar o site Adote um Bichinho. E você já ouviu falar nos conselhos municipais? Nessa edição, você vai conhecer mais sobre esses espaços que ampliam a construção das políticas públicas em nossa cidade. E quem está aqui conosco hoje é o jornalista Márcio Martinelli, que traz as informações da sexta sessão ordinária. Bom dia, Márcio. Bom dia, Cibele. Bom dia, Elton. Bom dia a todos que assistem à TV Câmara Jacareí. Amanhã, então, teremos apenas 2 projetos. Não, dessa primeira vez que a sessão acaba sendo bastante sucinta. Vamos ter 2 projetos. Um deles tratam de questões bastante internas da Câmara Municipal de Jacareí e o outro trata de uma questão mais administrativa do Executivo Municipal. Falando do primeiro projeto, que será discutido e votado entre os vereadores, é um projeto, como eu disse, interno, de autoria da mesa diretora, da presidente Lucimar Ponciano, juntamente com seus secretários, Abner de Madureira e a vereadora Márcia Santos. O que exatamente este projeto mexe? Mexe com 2 questões. Primeiro, a questão da GDA, que é a gratificação de desempenho por atividade, bastante similar às chamadas FGs da Prefeitura. Na Prefeitura é chamada de FG, função gratificada, mas na Câmara Municipal tornou-se o nome de GDA. O que exatamente a presidente e os seus secretários decidiram fazer? A economia do dinheiro público. Ou seja, existe uma GDA chamada Comissão de Processo Administrativo. De acordo com a mesa diretora, de acordo com a presidente, não há demanda o suficiente que justifique a existência dessa GDA. O que essa GDA faz? Ela averigua os contratos de serviços da Câmara Municipal de Jacareí. Ou seja, quando uma empresa não consegue prestar adequadamente o seu serviço, a presidente aciona essa GDA, Comissão de Processo Administrativo, e esse pessoal formado por 3 servidores, eles tentam fazer com que a empresa cumpra o que está descrito no contrato. Caso não cumpra, eles buscam fazer a rescisão deste contrato. Só que, de fato, não existe uma demanda grande em relação a isso que justifique o pagamento de 3 GDAs, porque são 3 servidores. Então, a presidente extingue essa GDA, Comissão de Processo Administrativo deixa de existir, pega as funções dessa GDA e coloca juntamente com a Comissão de Avaliação de Desempenho, que é uma GDA que mexe com a questão da avaliação do estágio probatório dos servidores da Câmara Municipal de Jacareí. Então, sucintamente, você exclui uma, pega as funções e coloca em outra em nome da economia do dinheiro público, né? Mas vale também lembrar que, apesar da extinção, não significa que os contratos não serão fiscalizados. Nós temos comissão de licitação e contratos, temos os gestores dos contratos, que são os diretores da Câmara, né, os secretários diretores. Isso continua normalmente. Continua perfeitamente, até porque a Comissão de Avaliação de Desempenho também vai desempenhar essa função. Ela acumula. Auxiliar aos gestores dos contratos. Exatamente, ela acumula essa função que vai deixar de existir na outra GDA, como eu disse, em nome da economia do dinheiro público. A outra modificação que este projeto trata também, ainda em relação à GDA, é a criação de uma nova função. A gente sabe que os órgãos fiscalizadores do país todo, mas especificamente desta região, têm cobrado muito a questão da transparência, que vem de encontro com a questão da ouvidoria. Cobra-se já há bastante tempo a Câmara Municipal de Jacareí de existir uma ouvidoria aqui dentro. Então, o que a presidente, juntamente com os seus secretários, fizeram? Ao invés de criar uma nova GDA, gastar mais dinheiro público, você pega essa função e coloca dentro de outra GDA. No caso, o fiscal de controle interno vai exercer também a função de ouvidor. Então não se cria uma nova GDA, mas se cria uma nova função de ouvidor, mantendo assim a economia do dinheiro público. Ou seja, vamos ter também uma ouvidoria aqui na Câmara Municipal de Jacareí, claro, se o projeto for aprovado, né? Essa proposta trata sobre essa questão da GDA. Além da GDA, a proposta também mexe com a questão da hora extra, né? A hora extra é basicamente apenas disciplina, adequa de uma forma mais consonante com o Estatuto do Servidor a forma como isso pode se utilizar. Então, o servidor público da Câmara Municipal de Jacareí que tiver horas extras pode utilizar em descanso
ou receber ao final do seu mês trabalhado em pecúnia. Diferentemente do que o que está acontecendo, o que acontece agora, de acordo com os próprios vereadores, ainda é um pouco não está exatamente em consonância com o estatuto, porque você precisa esperar 3 meses para receber o dinheiro, você precisa fazer todo um processo para poder receber em descanso, ou seja, ainda está um pouco travado. Com essa adequação, disciplina-se essa questão de uma melhor forma. Já, então, amanhã esse projeto é a autoria da mesa diretora, é uma votação só, vem para o plenário e aí já altera... Uma votação, maioria simples, 7 vereadores, for aprovado, caso contrário, rejeitado, não tem segredo em relação a esse projeto. Como eu disse, um projeto bastante interno, mas que tem bastante interesse público em relação a isso. Legal. Tem mais um projeto também incluído aí na ordem do dia, que é um projeto de emenda à lei orgânica, refere-se ao prazo de emissão de parecer das comissões, né, as nossas comissões aqui da Câmara, às contas anuais do prefeito, vereadores Lucimar Ponciano, Valmir do Parque Meia Lua, Aderbal Sodré, Juarez Araújo e Abner de Madureira. Esse projeto já veio para a ordem do dia e foi retirado, Márcio? Exatamente, Elton, é porque é uma correção, na verdade, né? Que acontece, no ano passado, tentou-se fazer uma adequação melhor e acabou errando uma questão de um prazo aí. Ao invés de colocar 30, colocaram 60 dias. O que é exatamente esse projeto? O prefeito, quando envia as contas dele para a Casa Legislativa, antes de chegar ao plenário, precisa passar pelas comissões permanentes. No caso, é uma comissão especial que é formada pela Finanças e de Constituição e Justiça. Eles se juntam para poder avaliar as contas do prefeito. Até então, está na lei orgânica que é 60 dias e é um prazo muito grande para que uma comissão dê um parecer. Foi um erro de digitação mesmo na hora que aconteceu. Então, os vereadores apenas estão baixando de 60 para 30 dias para que essas comissões possam ter esse tempo e trazer as contas do prefeito ao plenário para que ela possa ser votada. Então, apenas uma correção, de 60 cai para 30 dias. Tem que ter mais de uma votação. Esse necessita de 2/3, 9 vereadores, e na próxima sessão provavelmente nós teremos também esse projeto para ser votado novamente, bem lembrado. Muito bem, tá certo. Bom, a gente apresentou a vocês então os projetos, caindo o meu papel aqui, ó, Sibélica, os projetos da ordem do dia de amanhã, da sessão ordinária da Câmara, que acontece a partir das 9 da manhã. Agora vamos falar sobre saúde. A diabetes é uma das doenças mais recorrentes entre as pessoas, pode trazer inúmeras complicações durante a vida. Em Jacareí, o índice de portadores gira em torno de 18 a 20% da população da cidade. Vamos conferir na matéria os principais sintomas e as formas de tratamento dessa doença. Aqui em Jacareí está assim, um caso alarmante de muitas crianças aparecendo com diabetes. O diabetes tipo 1, né, que tem a necessidade da insulina. O diabetes, a diabetes, são 4 formas todas corretas de denominar o mesmo mal. Uma doença que está entre as que mais atingem seres humanos em todo o mundo, já que todos os anos milhões de pessoas se descobrem diabéticas. Mas, afinal, o que é o diabetes? Diabetes é uma doença metabólica em que o organismo produz insulina, mas ele não reconhece essa insulina para que ela facilite a entrada da glicose na célula. A insulina é um hormônio facilitador. Ele abre a porta da célula para a glicose entrar. A glicose é o produto de praticamente toda a nossa alimentação. Mas para a glicose entrar na célula, ela precisa de insulina. E no diabetes existe a chamada resistência à insulina. A pessoa produz insulina, mas o organismo não reconhece. O diabetes tipo 2, que é o mais comum. Diferente do diabetes tipo 1, que é aquele chamado antigamente de infanto-juvenil, em que existe realmente uma ausência de produção de insulina. E algo que pode ser considerado uma novidade é a forma como o pré-diabetes passou a ser considerado. O pré-diabetes é quando a pessoa ainda não atingiu os parâmetros para ser diabético, mas ela também já não é normal. O que nós dizemos é o seguinte: pré-diabetes não é pré-doença, pré-diabetes é doença. Em Jacareí, a incidência de diabetes tipo 2, como em toda a região sudeste, está entre 18% e 20% da população. Mas a existência de um surto de diabetes tipo 1 preocupa. O diabetes mal controlado certamente irá comprometer a qualidade de vida, porque aumenta o risco de problemas neurológicos, cardiovasculares, dos olhos e dos rins. E esta é uma doença que não tem grupo de risco. Ela afeta indiscriminadamente negros, brancos e asiáticos, homens e mulheres. Geralmente a partir dos 40 anos.
anos, mas essa idade vem diminuindo porque a população está engordando. Portanto, se sua glicose em jejum está acima de 99, procure um médico para controlá-la. Quem é portador e não se cuida acaba apresentando vários problemas, incluindo o risco de morte. Mas em Jacareí, ao que parece, muitas pessoas estão atentas a essa ameaça. A senhora se preocupa com diabetes? Sim, como não? De que forma a senhora se preocupa? Que é perigoso, né? Tem que se tratar porque senão complica as coisas depois. Andou vendo a quantas anda a glicemia ultimamente? Sim, tudo normal, graças a Deus, sempre. A gente se preocupa sempre quando é mais velho, né? Qual a sua idade? Eu tenho 42, mas eu já tenho consciência e já faço exame. Porque eu acho que a cidade já começa o negócio a pegar, né? E como é que está a tua situação? Graças a Deus, bem. Mas o que eu vejo sempre falar que é uma doença muito séria, né? Ele causa morte, tudo, se não cuidar direitinho. Com o avanço da tecnologia, está cada vez mais fácil de diagnosticar e tratar o diabetes. Portanto, preste atenção aos sintomas que podem revelar a doença. Visão turva ou embaçada, já que os olhos podem ser muito afetados. Perda de peso repentina, causada pela necessidade de urinar com frequência e a incapacidade do organismo de absorver açúcares. Fome excessiva, já que impedido de converter o açúcar em energia, o organismo busca constantemente alimentos para recarregá-la. Infecções que não curam, devido ao excesso de açúcar circulando na corrente sanguínea. Dormência ou formigamento nas mãos e pés podem ser sinal de que os nervos ou vasos sanguíneos já estão sendo afetados. Confusão mental, falta de concentração e dificuldade no controle da atenção são sinais que não devem passar despercebidos. Disfunção erétil ou impotência é mais uma das características que podem revelar a existência do diabetes. Fadiga, cansaço, exaustão estão entre os primeiros sintomas da doença, já que a glicose não está chegando corretamente às células do corpo. Irritabilidade, alterações de humor e alterações comportamentais são outros sinais que podem indicar a presença do mal. E ainda, sede com frequência, devido à falta de energia e aos níveis elevados de glicose no sangue. O que eu gostaria de dizer é o pessoal tomar muito cuidado. Diabetes não é brincadeira. Eu sou também uma portadora de diabetes há 45 anos e controlei muito certinho e tenho algumas sequelas que são terríveis, as dores. Então, para as pessoas tomarem consciência e cuidarem muito bem do seu diabetes. É isso aí, controle o seu diabetes, faça exame, aquele exame de glicemia, que é bem simples, é uma picadinha no seu dedo e já pode identificar aí se você tem ou não essa doença. E se tiver, é sempre bom a gente se prevenir. E se você tiver pré-diabético, como falou a matéria aí, você ainda não está doente, então vamos fazer o exame e nos prevenirmos para evitarmos maiores consequências aí na nossa saúde. E, mudando agora totalmente de assunto, o Ministério da Cidade divulgou a implantação de novos modelos de placas de carro, segundo o padrão do Mercosul. A medida será obrigatória até o dia 1º de setembro de 2018. Então, preste atenção, até 1º de setembro deste ano para os veículos a serem registrados e para os veículos já registrados em circulação, a troca poderá ocorrer até 2023. Agora, veja a localização dos radares móveis em Jacareí. Nesta terça-feira, dia 13, os radares estarão na Rua Tiradentes, Avenida Ademar Pereira de Barros, Avenida Pensilvânia, Avenida São Jorge, Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco e Avenida Major Acácio Ferreira. Nesta quarta-feira, dia 14, os radares estarão na Avenida Major Acácio Ferreira, Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Avenida Lucas Nogueira Garcês, Avenida das Letras, Rua Tiradentes e Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes. E temos mais prestação de serviços aqui no Bom Dia Jacareí, o programa Dança Jacareí, que traz aulas de dança gratuitas de diferentes ritmos. É uma iniciativa da Secretaria de Esportes e Recreação, já acontecia no Parque da Cidade e agora passa também a acontecer lá no bairro Jardim Paraíso. Toda terça-feira as aulas acontecem das 7 às 8 da noite no Educa Mais Paraíso. Muito legal essa oportunidade. Dança de graça, das 7 às 8 e é isso aí, aproveite. Já que estamos falando em atividades físicas, falamos já de diabetes, agora vamos falar de atividades físicas, tudo linkado aí. Vamos conferir as últimas notícias do esporte em Jacareí com a jornalista Daniela Santos no Câmara Esporte.
Oi, gente! Câmara Esportes está na área. No fim de semana, a equipe do Jacareí Rugby entrou em campo mais uma vez pelo Paulistão. E se deu muito bem, viu? Venceu o Rio Branco, o time da capital paulista, por 40-0. Com este resultado, os jacarés se mantêm na liderança provisória da competição, já que em 2 jogos eles conquistaram 2 vitórias. Parabéns para nossa equipe e que eles continuam assim. E pelo tênis de mesa, 20 atletas de Jacareí foram para São Paulo no fim de semana para poder disputar o Campeonato Paulista. Foi a primeira competição oficial da equipe no ano de 2018. E eles trouxeram um bom resultado para Jacareí, viu? Conquistaram 4 medalhas ao todo, 2 de ouro e 2 de prata. Parabéns para todos os envolvidos. E o Câmara Esporte fica por aqui. Uma excelente semana para todos vocês. Tchau, tchau! Obrigada, Daniela, pelas notícias do esporte. E esportes, música, exposições e teatro. Essas são algumas das atrações que o público jacareiense poderá conferir no primeiro Circuito de Superação e Arte, que acontecerá nos dias 15 e 16 de março em diversos pontos da cidade. O grande destaque será a apresentação da Baquiana Filarmônica do SESI São Paulo, sob a regência do maestro João Carlos Martins, na quinta-feira, dia 15, às 8 horas, no Parque da Cidade. E o Circuito de Superação e Arte contará com o registro da Galera do Clique, que é uma organização da cidade de São Paulo que reúne jovens com síndrome de Down que atuam na fotografia desde 2013, sob a supervisão da fotógrafa Sandra Reis. Incrível esse programa aí, né? Junta toda aquela galerinha e vão fazer fotos aí, deve estar saindo umas coisas bem legais, você vai poder conferir. E você sabe o que são os conselhos municipais, o que fazem e como participar deles? Pois eles são uma das ferramentas que possibilitam aos cidadãos uma participação ativa no processo de criação de políticas públicas aqui da cidade. Confira na matéria. Voto direto, plebiscitos, referendos, abaixo-assinados são formas de participação popular na política brasileira. Porém, há ainda uma outra, que, no entanto, parece ser desconhecida da maioria da população. Será que as pessoas sabem o que é um conselho municipal? Algumas até tentam explicar. A senhora sabe o que é um conselho municipal? É coisa da prefeitura, né? Mas o quê? É sobre o município. Mais especificamente? Conselho é o movimento, né? Fazer um movimento para ter um conselho municipal. Mas que movimento? Qualquer movimento, que seja a favor de nós mesmo. Mas o movimento de quem? Quem que compõe esse movimento? Esse movimento tem que ter a opinião do pessoal, né? Todo mundo. Bravas tentativas, mas a maioria das pessoas não faz mesmo nem ideia. Na sua opinião, o que é um conselho municipal? Ah, não sei não, velho. Não sei. Não tem ideia? Não tem ideia, não. Um conselho. A senhora já ouviu falar em conselho municipal? Eu já vi, mas não sei o que é. Já ouviu falar em conselho municipal? Não. Nem tem ideia? Não tem nem ideia. Então vejamos, afinal, o que são os conselhos municipais. São órgãos fiscalizadores de políticas públicas autônomos, né? Eles são constituídos pelo poder público e pela sociedade civil. E além de fiscalizar a correta destinação do dinheiro público, os conselhos municipais também fiscalizam a efetiva execução das obras. Eles são criados através da Câmara Municipal e podem ser consultivos apenas ou também deliberativos quando dispõem de verbas. Trocam de gestores a cada 2 anos e, o mais importante, a existência de alguns deles é essencial para que o município possa receber verbas estaduais e federais. E em Jacareí, o que não falta são conselhos. No entanto, há alguns que são mais atuantes. Conselho Municipal de Assistência Social, do Idoso, dos Direitos da Mulher, da Criança e do Adolescente, da Pessoa com Deficiência, da Segurança, da Saúde, de Cultura. O que ocorre em Jacareí, pelo que vemos, é que há muitos conselhos criados, mas vigentes mesmo poucos. Por que isso acontece? O funcionamento do conselho, ele não tem uma obrigatoriedade de presença em dias marcados, uma vez por mês, uma vez por semana, ou por semestre. Eles esperam sempre uma convocação do prefeito, e, se ele é um conselho ligado à Câmara Municipal. Se o prefeito ou a Câmara não tem necessidade ou não vê importância nessa convocação,
para a decisão de alguns casos mais específicos. Então ele fica, na verdade, inativo. Portanto, fique ligado no site da Prefeitura para saber quais são as novidades relativas aos conselhos municipais e no que estas entidades podem lhe ajudar. Afinal, o Conselho Municipal é um direito seu. Pois é, os conselhos são muito úteis, muito ativos, se estiverem funcionando, não é isso? Exatamente, não só se eles estiverem funcionando, como se eles estão sendo realmente ocupados. Porque a existência deles é essencial. Alguma coisa é ele existir, outra coisa é de fato a população querer tomar conta daquilo. Porque a gente sabe que a política ainda é um lugar vazio. Então não adianta a gente cobrar as atuações de um conselho se de fato quem deve ocupar esse conselho não se manifesta. É aquela famosa pessoa que precisa dar o puxão do conselho, que são os membros do conselho. Agora nada impede que as pessoas de fora também façam parte disso, né? Que é um braço institucional e fiscalizatório do nosso município. A gente tem alguns conselhos, como a matéria cita, né? Eu pensei agora no conselho, por exemplo, do idoso, que está sempre muito ativo, participante. CMDCA. Inclusive, nos últimos anos, a gente até vê que tem um rodízio na presidência, isso significa que tem muita participação, mas, no geral, tem conselhos que a gente nem, quando foi produzir a matéria, nem sabia que, de fato, existiam. Exatamente. Se a gente pegar desde a década de 60, facilmente passa dos 60 conselhos. Uns já se perderam há muito tempo, outros ainda estão em vigor, mas nunca funcionaram. Quer dizer, alguém precisa puxar e depois que alguém puxa, outros precisam tomar conta, né? Infelizmente, nunca é um lado só. Todos nós fazemos parte dessa ineficiência, mas que, pelo menos ao meu ver, ultimamente tem melhorado muito nesse aspecto. É essencial. Esses conselhos que estão ativos são ter feito um trabalho essencial aqui na cidade, o Conselho do Idoso, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, o Conselho de Cultura também, o Conselho de Saúde. Como o Márcio disse, são aí quase 60 conselhos, pelo menos acho que por volta de 10 é que estão realmente ativos, mas quem está ativo aí tem feito muita diferença. E a semana começou... A semana começou sem chuva, mas hoje choveu bastante. Logo cedo. Todo mundo sentiu. Se você ainda não percebeu, olha ali na janela de fora, porque tá com uma chuva... Já choveu bastante, caiu um bom pé d'água aqui. Mas vamos ver se essa chuva continua para hoje e amanhã com a previsão da Clima Tempo. Pois é, terça-feira começou até com pedido de desculpas aí dos sites de meteorologia, porque essa chuva não estava prevista, essa frente fria que ia passar lá no oceano, acabou se deslocando aqui para o estado de São Paulo e gerou essas pancadas fortes de chuva que já vieram na madrugada de hoje e agora pela manhã aqui em Jacareí. O tempo deve permanecer fechado e com alta nebulosidade e abafado durante praticamente todo o dia. A umidade relativa do ar marca 67%, a mínima fica em 20 graus e pode ainda chegar aos 30. Amanhã, quarta-feira, a instabilidade continua e haverá nebulosidade à tarde e à noite, o que pode provocar pancadas de chuva. O calor segue também na quarta-feira. A umidade do ar fica aí na casa dos 48%, com 63% de previsão de chuva. As temperaturas vão variar entre 21 graus e podem chegar, vejam só, a 34 de máxima. É isso aí, essa é a previsão do tempo da Clima Tempo. Márcio, muito obrigado pela tua presença, trazendo as informações da sessão de amanhã. Obrigado, Elton. Obrigado, Sibeli. Obrigado a todos. Lembrando que amanhã, a partir das 9 da manhã, ao vivo, nós temos o Ordem do Dia, que é esse espaço onde os nossos jornalistas apresentam e discutem ainda um pouco mais os projetos que estão na ordem do dia, na sessão que acontece na sequência. Voltamos agora, vamos para um breve intervalo, voltamos na sequência com a Joelma Prilips, que ela vai falar com a gente aqui sobre várias atividades em relação à proteção dos animais na cidade. Não saia daí, voltamos já. Você sabia que o modo de preparar os alimentos pode mudar seu valor nutritivo? Vegetais crus têm mais nutrientes do que os que foram cozidos. No cozimento a vapor, a perda de nutrientes é menor do que cozinhando em água fervente. É porque muitos nutrientes do alimento ficam na água.
Preparações fritas, refogadas ou ensopadas perdem valor nutricional por causa do aquecimento e também pelo acréscimo de outros ingredientes, como gorduras. Ou seja, prefira alimentos crus, muito bem lavados ou cozidos, de preferência no vapor, com pouca gordura, sal ou açúcar. Mais detalhes você encontra no Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde. Saiba mais em www.saude.gov.br/Saúde Brasil. O álcool e o trânsito. No trânsito, pequenas decisões podem fazer a diferença entre a vida e a morte. Qual a sua decisão? A vida passa pelo trânsito. Detran, Governo de Brasília. Queria deixar um recado aqui para as pessoas, para que elas se conscientizem sobre a importância da doação de órgãos, sobre a importância de se declararem doadoras, para que seus familiares saibam dessa decisão e possam autorizar, num momento tão difícil e tão dolorido, a doação desses órgãos. É o grande passo a ser dado, você comentar com a sua família, com o seu ente e com seus amigos que você pode ser doador de órgãos sim. Eu peço a todas as famílias que estão passando por um momento de dificuldade, que passaram a ter seus entes falecidos, que optem por doar os órgãos, doe órgãos e salve vidas. Muito obrigado. Aprender a andar. Aprender a comer. Aprender a falar. Não deixe um acidente obrigar você a reaprender. Seja você a mudança no trânsito. Meu filho foi vítima do álcool. Não, ele não bebeu. Quem bebeu foi a mulher que atropelou e matou o Vitor em cima da calçada. Isso não foi um acidente. Vamos todos respeitar os pedestres, a sinalização, os limites de velocidade e nada de beber antes de dirigir. Se a gente sabe o que tem que fazer, por que não faz? Vida, dê preferência.
DETRAN, Governo do Estado de São Paulo. Estamos de portas abertas para te receber. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5 horas da tarde. Venha até o Poder Legislativo Municipal, na Praça dos Três Poderes, número 74. Câmara Municipal de Jacareí, a Casa do Povo. O Poder Legislativo de Jacareí, também no Instagram. O Bom Dia Jacareí já está de volta. Quem está aqui conosco neste segundo bloco é a Joelma Prílipes, que faz parte da ONG Bicho Feliz e também é gerente de trabalho comunitário de proteção animal do Canil aqui da cidade. Seja bem-vinda, Joelma. Obrigada, bom dia. Eu que agradeço o convite. A Joelma recebeu a homenagem de Mulher Cidadã 2018 aqui pela Câmara Municipal, indicada pela vereadora Márcia Santos. Sim. Joelma, como que é esse trabalho comunitário de proteção animal do Canil? Explica pra gente um pouco, para o nosso público ter uma ideia de como que é esse trabalho comunitário. Quem pode ser voluntário também? Conta pra gente. Então, esse trabalho surgiu nessa nova administração, né, a partir de maio do ano passado. Então, foi criado esse departamento que é de Coordenadoria de Proteção Animal, onde ela visa a questão do bem-estar animal, que era uma coisa que nós não tínhamos, né, no município. Tinha a parte do canil, que são animais que foram enviados para o CCZ para suspeitos de zoonose. Esses animais foram reabilitados, viu que não tinha nenhuma doença, então eles estão aptos para adoção. Como o CCZ não tem esse trabalho de feira de adoção, por conta da demanda, né, que eles têm de trabalho, então fica a cargo da Secretaria do Meio Ambiente fazer esse trabalho de divulgação dos animais que estão lá no canil. Hoje tem cerca de 40 animais, todos à espera de um dono, né? Todos saudáveis, castrados, vacinados. E esse trabalho, o trabalho voluntário, como que é aonde que ele está, que os voluntários entram? Ah, sim. Nós fazemos agora, todo mês, mutirão de castração, a prefeitura realiza, né? A gente teve o último agora esse domingo, castramos cerca de 200 animais. Dia 15 de abril nós teremos mais um, que também é mais ou menos nessa faixa entre 200 e 250 animais. Então a gente precisa muito de voluntário, tanto para a feira de adoção, que a gente faz uma vez por mês, né? Normalmente a gente faz ou no Parque da Cidade ou no Parque dos Eucaliptos, e também nos mutirões de castração, porque a demanda, né, é muito grande, então a gente precisa de bastante gente para auxiliar, para ajudar às vezes o próprio proprietário, porque muitas vezes a pessoa vai com mais de um animal, então tem que ficar segurando até esperar o animalzinho acordar para poder estar retornando para o seu lar. Então é muito importante esse trabalho do voluntário para nos ajudar. Até porque tem que ser quem gosta de bicho, né? Porque tem pessoas que às vezes têm até medo de colocar a mão no animal, às vezes por receio, às vezes tem algum trauma de infância e acaba não tendo tanta afinidade. Então, quem realmente gosta de bicho, quem realmente tem essa afinidade, pode estar procurando a gente lá no Lamartine Delamário 153 e a gente explica certinho quais são os dias e os horários, né? E serão sempre bem-vindos. Quanto mais voluntários, melhor. Joelma, explica pra gente, então, o canil municipal, onde ele está, quantos animais ele pode receber. E me tira uma dúvida, Jacareí não tem serviço de recolher animais na rua, a famigerada carrocinha, que nem deve mais chamar assim, com certeza. Isso não existe em Jacareí? Então, o canil municipal que nós temos hoje, ele é da área da saúde, né? Onde estão os animais que foram encaminhados para lá com suspeita de zoonose. Então, esses animais não foram feitos exames, não tem mais nada, por isso eles estão aptos para adoção. Hoje tem cerca de 40 animais
está no limite, porque lá é um espaço bem pequeno, que já foram construídos há muitos anos. Fica ali na cidade de Salvador, Rua Bom Jesus, número 1100. E até é importante falar que a pessoa que tem um animal, que tem um cachorro, um gato, que não tomou vacina antirrábica, pode estar levando o animalzinho lá durante a semana, das 9 às 15 horas, para poder estar tomando a vacina antirrábica, que é muito importante, que é uma zoonose que a gente sabe que ela é bem agressiva, principalmente para o ser humano, né? Então, hoje, nós fazemos um trabalho em parceria com o CCZ, com o pessoal da saúde, para poder ajudar a doar esses animais, até mesmo porque se tiver algum animal suspeito de zoonose, eles possam ter vaga para poder estar abrigando esse animal até ele se recuperar, né, até ver qual o destino. Hoje não existe mais carrocinha, né, graças a Deus, Ufa. Já tem, né, bastante tempo. Existe uma lei que vai estar sendo implementada no município, que seria para a recolha de animais, cadelas com crias, animal atropelado, filhote, porque são animais que estão numa situação que ele não consegue sobreviver nas ruas, então ele depende, né, do nosso suporte, do nosso socorro. Nesse momento, ela ainda não está efetivamente acontecendo por conta de estrutura, porque para você fazer uma estrutura desse tamanho, né, demanda recursos e tudo mais. Então, no futuro, com certeza, nós teremos um local para estar abrigando essa situação. Porque tem muitos casos, a pessoa vê um cachorro na rua. Nem todo cachorro que está na rua é cachorro abandonado. Tem muito cachorro que o próprio proprietário tem o hábito do dia de manhã, abre o portão para o cachorro dar uma volta, né? Para ele dar uma voltinha. E aí o cachorro está andando na rua e às vezes até acontece atropelamentos e tudo mais. Por isso que a gente orienta as pessoas para não deixar os animais ficarem andando sozinhos. Então, se quer dar uma volta com o animal, coloca ele na guia, na coleira, leva o seu animalzinho, leva um saquinho para recolher as fezes dele também, porque é muito importante, né? Que até é uma questão de saúde pública, mas não deixar os animais soltos, porque é um risco. E até porque a impressão que dá é que tem um monte de animal também abandonado. E a grande maioria acaba tendo dono, né, e que acaba tendo essa condição de sair para dar uma voltinha. Tá certo. Você que está aí quer adotar um animal e está escutando aqui a Joelma falar e tem vontade de procurar adoção, né, que é sempre muito mais interessante Sim. do que a compra, né? Inclusive os protetores de animais recomendam que você adote. E uma coisa que vale muito lembrar, às vezes a pessoa tem preconceito de adotar um animal adulto. O animal, em qualquer idade, ele se adapta muito bem à família. E um fato que eu acho que é muito mais importante em adotar um animal adulto, você já sabe qual o tamanho que ele vai ficar, ele já está castrado, está vacinado, você já sabe qual a personalidade, né, do cachorro, se ele é mais tranquilo, ele é mais calmo. Então, a gente incentiva muito a adoção de animal adulto por conta dessa vantagem também que tem. Filhote demanda mais trabalho, né, mais brincalhão, destrói mais as coisas. E o animal adulto, normalmente, ele já é mais tranquilo, mais calmo. Então, a gente pede para que as pessoas revejam um pouquinho, né? Abra o coração para abrigar um animal adulto e elas vão ver o quanto isso é satisfatório, o quanto ele nos traz alegria. Bom, e para incentivar então a adoção, vamos conhecer o projeto lá do site Adote um Bichinho. Confira aí na matéria. De acordo com os últimos dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem mais de 30 milhões de animais abandonados. Em Jacareí, é difícil contabilizar quantos estão na mesma situação, mas para incentivar o não abandono, a adoção e a posse consciente de animais, a Secretaria de Meio Ambiente criou no site da Prefeitura o Adote um Bichinho, um espaço online com fotos dos cães que estão no canil municipal à espera de um lar. Foi criado, né, nessa nova gestão essa atividade dentro da Secretaria do Meio Ambiente, né, que é a função que eu ocupo hoje, para realmente fazer um trabalho com os animais da nossa cidade. E existiam já esses animais aqui no centro de observação, que alguns já estão aqui há muito tempo, né? E a gente resolveu fazer esse trabalho de divulgação. A procura é pequena, a gente precisa que aumente, né? As pessoas podem vir aqui no horário comercial, né, durante a semana, né, de segunda a sexta, no horário das 10 às 15 da tarde. Aí a pessoa vai chegar aqui na unidade, ela vai ser recebida, alguém vai acompanhar e vai mostrar os animais para ela. Ela vai preencher um questionário de adoção, que na verdade é um bate-papo que a gente tem sobre posse responsável, sobre os cuidados que esse animal tem que ter, né, o compromisso que a pessoa tem que ter com esse animal, e ela vai deixar o endereço dela, o local para onde ela pretende levar esse animal, e ela vai receber a visita de um fiscal sanitário. O fiscal sanitário vai avaliar, né, vai conversar com a família e avaliar se aquele local está próprio para receber o animal que ela pretende adotar.
A ideia, que pretende aumentar e facilitar a adoção de animais abandonados, surgiu pois muitos cães passam anos e até morrem no canil da cidade. Em contrapartida, quem decide pela adoção, como a Silvana e a Letícia, que concordaram em adotar a Estela através de uma foto, contam o quão gratificante pode ser essa experiência. Foi pela foto que eu me encantei. Eu sabia que era ela. E pronto, ela é perfeita aqui para casa. Ela é tudo que a gente queria de um cachorrinho, tudo. E ela entrou na família como se a família já fosse dela. E a filhinha dela foi adotada até que rápido, porque ela já era mais novinha. E a Estela ficou muito triste com isso também, porque elas eram muito grudadinhas. E depois disso, acho que demorou 3 anos, mais ou menos, até que a gente chegasse a Estela para conseguir adotá-la. Então, e nesse processo também, ela chegou a entrar em depressão, ela só dormia no abrigo. Tanto que quando a gente chegou, o pessoal falava assim, ela é muito tranquila, ela só dorme, ela não faz nada, né? E aí, quando a gente trouxe ela para casa, a gente também descobriu que, assim, ela é muito tranquila, mas ela também é muito feliz, né? Então, ela brinca e tudo mais. O canil municipal concentra animais da cidade que foram recolhidos em situação de zoonose, ou seja, que estavam doentes e apresentavam algum tipo de risco à saúde das pessoas, mas que após serem resgatados e receberem os cuidados adequados, vão para adoção. A única forma deles entrarem para cá é se tiver algum problema com zoonose. Então, normalmente, quando eles vêm para cá, vem por solicitação de um médico que atendeu uma pessoa com uma suspeita de zoonose ou de um veterinário que suspeitou de uma zoonose no animal. A maior parte dos animais que estão para adoção no canil municipal, além de serem resgatados em péssimas situações, costumam já ser cães idosos e, às vezes, apresentam algumas deficiências, mas que de forma alguma são empecilhos para terem uma vida saudável e feliz com seus futuros donos. O cão adulto, né, normalmente ele já fez a sequência, a primeira fase das vacinas, né? A gente só precisa fazer o reforço anual, né, das 2 vacinas que o cachorro tem que tomar, que são a vacina antirrábica e a vacina polivalente, são 2 vacinas, né? É um animal que normalmente já é mais sossegado, não destrói as coisas, não vai ficar chorando de noite, né, que nem o filhotinho quando a pessoa adota um filhote e vai para casa. Por fim, é determinante que as pessoas que decidam adotar tenham consciência de que o animal é sua responsabilidade. Tem muitas pessoas que até têm a boa vontade de querer adotar, mas ela precisa pensar que a adoção é importante que seja para sempre, né? Aquele animal já foi abandonado uma vez, ou por algum motivo ele teve que parar numa instituição assim, porque ele não tinha uma pessoa que se responsabilizou por ele. Para mim, a importância da adoção é que a gente não consegue nunca colocar preço em uma vida. Eu acho que essa é uma coisa que eu sempre pensei. Eu nunca conseguiria pensar assim, quanto vale um filhotinho? Sabe? Quanto vale a alegria que ele vai te dar, o amor que ele vai te dar, o companheirismo? E o que acontece com esses seres que são só amor? Eles sofrem porque eles estão abandonados, eles querem alguém para amar. Aí eles ficam lá num abrigo como ela, que estava há tanto tempo, ficam lá sem amar ninguém, sozinhos. Esses bichinhos vão morrer na absoluta solidão. Vão morrer sem ter ninguém para poderem dar o amor. E é incrível, gente, as pessoas querem amor. Adota. Porque amor está aqui, ó. É um pacote de pelo cheio de amor. Se você pode e quer fazer uma posse consciente, entre no site da Prefeitura e busque Adote um Bichinho, ou então procure o Canil Municipal, que fica na Rua Bom Jesus, número 110, no bairro Cidade Salvador. E também vá até uma das sedes da Secretaria, localizada no centro da cidade, na Rua Lamartine de Lamare, número 103, com o comprovante de residência e o RG. E para mais informações, ligue para o número 3955-9700. Lembrando que as feiras de adoção também acontecem aos sábados, alternando entre o Parque da Cidade e o Parque dos Eucaliptos. Muito bem, a matéria da Tamires aí, Cibele, tem muitas histórias aí desse projeto. Você estava contando aqui pra gente, de gente que encontrou o cachorro que estava desaparecido por causa da foto que estava no site. Conta um pouquinho pra gente desse projeto. Quando a gente começou a divulgar as fotos dos animais que estão lá no centro de observação aqui do município de Jacareí, uma pessoa, né, pela divulgação do Facebook, viu uma foto de uma cachorra que já estava lá há mais de 3 anos, uma pitbull. E ele reconheceu que era uma cachorra que era dele, que tinha sido roubada da casa dele quando era filhote.
Então, muitas vezes, o animal que está ali, às vezes estava na rua, né, pode ter se perdido ou acontecido algo parecido com isso. Então, é legal as pessoas que, às vezes, o cachorro some, alguma coisa, de repente dá uma passada lá no canil para verificar, às vezes o animalzinho está lá, como foi o caso dessa cachorra, né? Ela foi devolvida, foi bem emocionante o encontro, né, entre eles. Hoje eles estão bem, eles mandam, né, às vezes, notícia dizendo como tá. E, assim, é uma coisa bem bacana, porque às vezes a pessoa perde o animal e não sabe que tem, né, um local onde, de repente, o animalzinho possa estar lá abrigado, esperando para voltar para casa. Joelma, sim, qualquer pessoa pode adotar? Qualquer pessoa, desde que seja maior de idade, né, passa por um processo de entrevista, até para a gente saber se a pessoa está consciente, né, da guarda responsável. O que é a guarda responsável? Saber que esse animal vai durar alguns anos, ele precisa de cuidados, né, uma alimentação adequada, espaço, passar pelo veterinário pelo menos uma vez ao ano, tomar vacinas, tomar vermífugo, então acaba tendo um custo, né? Então a gente faz uma entrevista, vai até o local, a casa da pessoa. Vocês vão na casa de... Sim, vamos até a casa da pessoa antes de levar o animal, para saber se o espaço que ela tem é adequado, né? Se tem um quintal que é todo fechado, justamente para evitar fugas, porque tem alguns animais que eles são bem danadinhos, né? Então eles pulam o muro, então se o muro for um pouco baixo, dependendo do animal, não vai ter, né, uma boa condição, ele pode fugir. Então a gente toma esse cuidado para realmente encaminhar para a adoção responsável, porque eles já vieram de uma situação de abandono. Então a gente, né, tem esse cuidado justamente para garantir que ele não vai novamente voltar para as ruas. Joelma, o serviço é completo, não é só despachar. Pronto, não. Chegou o cachorro, tratamos, agora adota, agora é com você. Não, vocês fazem toda uma supervisão antes, avaliando o local. Durante e depois. A gente depois também costuma fazer uma visita depois da adoção, né? Depois de algum tempo, para acompanhar, para ver se está tudo bem, se a adaptação foi feita de forma correta. Aí, a partir desse momento, aí a gente deixa a cargo da responsabilidade da pessoa. Mas a gente se preocupa muito, porque a intenção não é essa, não é desovar, né, o animal, né? Pegar e tá bom e, né, vai embora. A gente tem essa preocupação porque é uma vida, né? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade a partir do momento que a gente se dedica a fazer esse trabalho, tem que fazer de forma correta. Joelma, quais são os animais que vocês recebem lá no canil? Porque já ouvi falar que tem gente que vai lá e leva porque o cachorro late demais, não aguento mais esse cachorro que late tanto, ou esse cachorro é muito bravo, tal, não sei como lidar com esse cachorro, e levam lá para vocês. Não são todos os animais, vocês não estão ali para recolher todos os animais da cidade. Como que é isso? Então, o canil hoje, ele recebe os animais suspeitos de zoonose. Então, vamos supor, um animal agride, morde alguém ou acontece algum acidente, o bombeiro é acionado, né? E quem encaminha esse animal até o centro de observação é o corpo de bombeiros. Então, o pessoal lá do CCZ só recebe o animal vindo do corpo de bombeiro, que tem realmente esse histórico, né, para averiguar se realmente ele é suspeito se ele tem alguma zoonose ou não. Então, não pode a pessoa, não quero mais meu cachorro porque ele late. Enfim, qualquer desvio de comportamento do animal, a forma mais correta de se corrigir é com adestramento. Então, todos os desvios, o cachorro é muito bagunceiro, ele late muito, ele, né, tem características que você consegue corrigir. Então, às vezes é um pouquinho mais de paciência da pessoa que o animal consegue se mudar e se adaptar perfeitamente à família. Então, não adianta levar até lá que não temos espaço e nem essa é a finalidade do canil. Pois é, você aí que pretende adotar um animal, pense bem se você vai ter esse tempo, essa dedicação para depois não sofrer e ter que arranjar alguém para ficar com ele ou levar até o canil, porque o canil não vai receber esses probleminhas na conduta do animal, só se o animal realmente... Aproveita então, às vezes a pessoa gosta do animal, não tem condições de ter um animal, faça um trabalho de voluntariado lá no canil. Com certeza. É uma forma de estar interagindo, né? E poder matar um pouquinho essa vontade de ter um animalzinho ajudando, cuidando, visitando, né? Passeando com eles. É uma forma também de estar perto do animal sem ter que levá-lo para casa, às vezes por falta de espaço ou de condição financeira. Até tempo, né? Até tempo, realmente. Todo fora. Sim. Com certeza, isso é muito importante. Tanto para a pessoa quanto para o animal, né? Exatamente. Seja voluntário e isso vai ser bom para você como voluntário e para os animais, para os donos de animais também. Vamos mudar um pouco de assunto agora para falar que você que está em busca de um emprego, confira as vagas disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador, o PAT de Jacareí. Pois é, temos uma vaga aí para churrasqueiro, Cibele. Temos também uma vaga para farmacêutico, uma vaga de operador de motosserra e uma vaga de mecânico de motor a diesel.
E aqui o diretor do nosso programa ficou animado com a vaga de churrasqueiro, mas é para fazer churrasco, Guilherme, não é para comer o churrasco. Nós temos também, essas são as vagas do PAT nesta terça-feira, o PAT que fica na Rua Barão de Jacareí, lá no centro, e funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Bom, agora que falamos do PAT, é hora de saber por onde anda o caminhão da coleta seletiva nesta terça-feira. Veja os locais onde é realizada a coleta seletiva em Jacareí. Terça-feira, Avareí, Banco do Brasil da Avenida Siqueira Campos, Chácaras Reunidas, Condomínio Altos de Jequitibá, Jardim das Oliveiras, Jardim Nova Aliança, Jardim Santa Maria, Parque Brasil, Parque Itamaraty, Parque Santo Antônio, Prolongamento do Santa Maria, Secretaria de Educação, Vila Aprazível, Vila Formosa, Vila Maria e Vila Vilma. E a Fundação Cultural está com inscrições abertas para o ciclo de estudos e formação em artes cênicas. Para se inscrever, basta entrar no site fundaçãocultural.com.br e escolher o melhor dia e oficina que deseja participar. E temos também no próximo dia 17 de março, o Parque dos Eucaliptos é palco da Manifestação pela Paz, das 9 da manhã às 11h30. O evento, promovido pelo Centro de Educação Nossa Senhora da Paz, leva ao parque exposição de trabalhos sobre o tema, atividades na mini-cidade em parceria com a Secretaria de Mobilidade Urbana, mini-coral e outras ações interativas com o público presente. Não perca, é neste domingo. E seguindo com a programação de cultura, amanhã às 19 horas tem palestra motivacional Mulheres de Aço, que vai ser realizado pelo grupo Superando na Sala Ariano Suassuna, no Educamar Jacareí, Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino. Bom, agora aproveitando a presença da Joelma aqui, você que está nos assistindo, você sabe para onde são levados os animais silvestres que são encontrados fora do seu habitat? Bom, aqui no Vale do Paraíba o destino é o CRAS, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres da Univap. Lá os animais recebem os cuidados necessários para a sua reintegração à natureza. Vamos conhecer um pouco mais sobre o CRAS na matéria de Tamires Vick. O CRAS, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, é um espaço localizado na Universidade do Vale do Paraíba, em São José dos Campos, que faz a captação de animais silvestres da região que foram encontrados ou apreendidos e necessitam de cuidados específicos antes de retornarem para a natureza. O CRAS é um centro de reabilitação de animais silvestres, ele fica localizado aqui na Univap, né? E esse centro ele está nessa situação de recepção de animais silvestres, que vem das mais diferentes regiões e fontes. A bióloga e professora responsável pelo CRAS, Carla Lopes, explica quais animais ficam sob os cuidados e estudos do Centro de Reabilitação. Os animais que são geralmente encontrados na natureza, então são passarinhos geralmente, são maitacas, periquitão maracanã, cachorro do mato. A gente não pode confundir o silvestre com os domésticos. Com a urbanização vivida pelo Vale do Paraíba nas últimas décadas, muitas fábricas, estradas e mesmo alguns bairros de cidades da região ficam muito próximos a áreas de Mata Atlântica. Dessa forma, não é tão difícil encontrarmos um animal silvestre em nossos caminhos. Por essa razão, é importante ressaltar que não devemos tentar acuar ou capturar os animais, mas ligar imediatamente para a Polícia Ambiental, Civil ou para os bombeiros, que farão a captação e levarão para o CRAS. O Centro de Reabilitação também recebe animais apreendidos de órgãos ambientais de fiscalização, como a Secretaria de Meio Ambiente, o IBAMA e a Polícia Federal. Por fim, o CRAS também recebe a entrega voluntária de pessoas que queiram doar animais silvestres. Ele pode vir por meio de doação voluntária, e quem faz a doação voluntária geralmente são os munícipes. Os animais são encontrados muitas vezes em via pública, ou está dentro de um quintal, ou fez um ninho num telhado. Por muitas vezes as pessoas, elas mesmas trazem. Então é feito um registro desses animais, ele passa por um atendimento médico veterinário
e posteriormente ele vai receber os cuidados para que, se for possível, ele seja reabilitado e então reintroduzido na natureza. Então, na verdade, quando eles chegam aqui, seja de entrega voluntária ou pela Polícia Ambiental, bombeiros, a gente tem que obrigatoriamente pegar eles para fazer uma avaliação clínica geral. Então, ver se eles estão aptos, se eles estão sadios. Fora isso, a gente faz alguns exames. Muitos animais vêm por meio de apreensões também, né, da Polícia Ambiental. Então, existem várias demandas, né? E esses animais que chegam, todos eles são identificados individualmente, são documentados. Então, todo o período que eles permanecem aqui no CRAS Univap, eles são acompanhados até a sua reintrodução. Na verdade, os animais, normalmente, quando chegam muito doentes, a maioria acaba indo a óbito. Então, a gente tenta fazer o máximo por eles para se recuperarem. A partir do momento que eles se recuperam, a gente avalia a possibilidade deles voltarem para a natureza. Não podemos nos esquecer que os animais silvestres não invadem as cidades propositalmente, mas ao contrário, muitas de nossas construções é que tomaram espaços nos quais antes já existiam fauna e flora. Por essa razão, cabe a nós respeitar e preservar o restante da nossa Mata Atlântica, que já foi tão devastada, assim como proteger os animais que nela habitam. Verificar também que a educação ambiental é um processo contínuo. E enquanto as pessoas têm consciência, elas começam a cuidar, né, a preservar esse meio ambiente. Com isso é uma cadeia em cascata. Uma ação leva a outra e a gente consegue ter aí o resultado que a gente espera, que é de preservação do meio ambiente, para que a gente volte a ter alguma condição de equilíbrio. Legal, muito legal essa matéria. Eu me lembro, o ano passado, um lobo-guará apareceu ali, acho que na Getúlio Vargas, na Getúlio Vargas, foi recolhido e levado para o CRAS. Tem sido frequente o aparecimento, a gente vê aves, é possível de observar na cidade, mas outros animais silvestres também na zona urbana? Sim, o que a gente está tendo bastante incidência aqui no município é de gambá. Tanto filhotes quanto adultos. A semana passada mesmo foi apreendido um ali no condomínio Apinagés e foi encaminhado para o CRAS. Então, todos os animais silvestres que nós resgatamos aqui na cidade, a gente encaminha lá para a Urbanova, né, para a Univap, e eles são muito bem, o atendimento deles é maravilhoso, né? O mês passado a gente levou inclusive uma capivara que tinha sido atropelada. Então, ela estava ali próxima da Engenheiro Davilino, né? Ela foi resgatada e encaminhada para lá também. Então, o trabalho deles é muito bacana. E aqui no município que a gente está tendo bastante gambá e algumas aves, né? Gavião, principalmente, que às vezes se machucam ou coisa parecida. Então, eles são capturados e encaminhados para o CRAS. Está sendo comum. Isso tem a ver com o desmatamento, com a gente que está entrando no espaço dos animais? O que explica esse aparecimento mais frequente? A explicação mais lógica que nós temos é realmente isso, né? Cada vez mais o ser humano está invadindo a área que são deles, né? Então, cada vez mais está sendo construído condomínios, casas, né? E as áreas de mata estão sendo diminuídas cada vez mais. E é o habitat natural deles. E eles ficam, né? Devido à falta de alimento, eles acabam vindo para as áreas urbanas e onde acabam acontecendo os acidentes, né, com eles. E a demanda agora está aumentando bastante. Provavelmente é proveniente dessa questão da falta de alimentação que eles não estão tendo mais. Joelma, algum último recado, algum evento que vai acontecer, algum apelo para a população? Agora o momento é seu. A gente gostaria de comunicar, né, à população que a Prefeitura agora está fazendo um trabalho de castração, né? Todos os meses a gente faz os mutirões, então a pessoa que precisa fazer a castração no animalzinho pode estar procurando a gente ali no Lamartine de Lamário 153, de segunda a sexta, fazer o cadastro para poder ser direcionada para o programa de controle populacional. E é muito importante, porque a gente sabe que a gente só vai diminuir o abandono de animais com o controle populacional. Então, a pessoa tem que ter essa consciência que castração é um ato de amor, né? A gente até comenta muito disso. E a questão de não abandonar os animais. Toda vez que a gente adota um animal, ele vai viver no mínimo 15 anos. E ele precisa, e a gente vê que, né, dos nossos cuidados. E a gente vê que a maioria das pessoas, quando o animalzinho fica idoso, acaba abandonando. E é o momento que ele mais precisa da gente. Então, o apelo nosso é para que as pessoas realmente não abandonem e que tenham consciência na hora da adoção, para ter certeza, né, que ela vai poder ficar com esse animal até o fim da vida dele. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, se quiser conhecer melhor o nosso trabalho, fica o convite, né, lá da Secretaria do Meio Ambiente, é só estar indo lá, a gente terá o maior prazer em explicar como funciona todo o nosso trabalho. Joelma, obrigado pela sua presença aqui, muito esclarecedor. Você que quiser ser voluntário, quiser adotar um animal,
Entre em contato ali com a Joel. Muito obrigada, nós que agradecemos aí o convite. E o Bom Dia Jacareí fica por aqui. Confira a nossa reprise ao meio-dia e também às 11 horas da noite. E para você rever nossos programas, inclusive o Bom Dia Jacareí, acesse nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Lá está toda a programação da TV Câmara à sua disposição para que você possa compartilhar também no Facebook. Lembrando, o Facebook da TV Câmara, facebook.com/TV Câmara Jacareí. A Câmara Municipal também tem a sua página no Facebook, facebook.com/Câmara de Jacareí. E hoje, a partir das 8 da noite, tem estreia do programa TV Câmara Entrevista. Eu, a Cibele e a professora doutora em comunicação Daniela Jacubatsko estaremos no programa debatendo aí o tema cultura de massa e indústria cultural. Não perca, é hoje às 8 da noite. E hoje também, a partir das 7h30, lá na rua Luiz Simão, número 50, teremos a palestra Linguagem em Tempos de Ódio, com a professora do Instituto Federal, Adriana Ortega. Fundamental essa discussão, não perca, rua Luiz Simão, número 50, a partir das 7h30 da noite. Siga-nos também no Instagram, @Câmara de Jacareí. Amanhã temos sessão ordinária a partir das 9 da manhã. Não deixe de acompanhar o trabalho do Poder Legislativo aqui de Jacareí. Bom Dia Jacareí volta na quinta-feira. Obrigado pela sua audiência. Até lá.